Nessa parte, nós vamos trabalhar sobre critérios de divisibilidade. Então, o que que é isso? Algumas regras para a gente poder efetuar a divisão e não perder tempo. Por exemplo, eu vejo se esse número dá para dividir por 2, por 5, por 10. Bastando saber esses critérios, a gente faz a divisão rapidinho. Então, primeiro critério, resolva as operações e escreva o resultado e o resto de cada uma delas. Lembre-se, divisões exatas têm resto igual a zero e quociente natural. Divisões não exatas têm resto diferente de zero. Então, ali, vamos começar aqui com 11. Quanto que é 11 dividido por 2? Vai dar 5. E resto 1. Porque 5 vezes 2 dá 10. 10 mais 1 dá 11. Quanto que é 16 dividido por 2? Dá 8 exato, não vai sobrar resto. 12 dividido por 2 vai dar 6. Se quiser escrever resto zero, também pode fazer, resto zero. Na letra F, 17 dividido por 2 vai dar 8 e vai sobrar 1, resto 1. 13 dividido por 2 vai dar 6. E vai dar 6 e resto 1, porque 6 vezes 2 é 12 e 12 mais 1 dá 13. Quanto que é 18 dividido por 2? Então, é 9 e resto 0. Quanto que é 14 dividido por 2? Dá 7 e resto 0. Divisão exata. E 19 dividido por 2 vai dar 9, porque 9 vezes 2 é 18, e resto 1. Resto 1, que é 18 mais 1, volta para o 19. Letra A. Quais são os números divisíveis por 2? Quem deu resto 0? Então, foi o 10, o 12, o 14, o 16 e o 18. Esses números são divisíveis por 2 porque o resto deu 0. E quais não são? Quem teve resto? Então, foi o 11, o 13, o 15, o 17 e o 19. O que há em comum entre os números divisíveis por 2? Todos eles são pares. Então, a regra da divisão para o número 2 é: um número natural será divisível por 2 quando for par. Ou seja, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Essa é a primeira regrinha da divisão ou da divisibilidade por 2. Agora, nós vamos para a divisão por 3. Qual que é o critério da divisibilidade por 3? Então, observe os números aqui. 23.961, 17.806, 612 e 142. Faça conta no caderno e descubra quais deles são divisíveis por 3. Então, aqui você vai fazer a divisão no caderno de um número de cada vez. Você vai dividir por 3. Então, vou fazer o primeiro ali. 23.961 dividido por 3. Então, a gente começa aqui. 2 não dá, eu pego o 23. Quanto que é 23 dividido por 3? Vai dar 7. 7 vezes 3 dá 21. Sobra 2. Abaixo 9. Aí vai ficar 29 dividido por 3. 29 dividido por 3 vai dar 9. 9 vezes 3 dá 27. Aí vai sobrar 2. Abaixo 6. 26 dividido por 3 vai dar 8. 8 vezes 3 é 24. 24 para chegar em 26, faltam 2. Abaixa 1. 21 por 3 vai dar 7. Essa divisão aqui deu exata. Então, é esse número, 23.961, ele é divisível por 3. Agora, vamos testar o 612. Eu quero que vocês façam todos aí no caderno, tá?
divisível. Vamos ver se esse número é divisível por 3. Eu vou pegar o 6 dividido por 3, vai dar 2. 2 vezes 3 é 6, então não vai sobrar resto. Abaixo 1. 1 não dá para dividir por 3. Então, o que eu faço? Põe um 0 e abaixa outro número, mas eu não tenho outro número. Então, como que eu vou colocar? A minha resposta vai ser 20 e vai sobrar resto. Quanto de resto que vai me sobrar aqui? Aqui vai sobrar, aliás, ó, deu 0, porque 1 não dá para dividir. Então, vai ficar o 1 aqui. Eu tenho o 2 para baixar ainda. Abaixo 2, vai ficar 12. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, esse número 612, ele também é divisível por 3. Vamos testar o 142? 142 dividido por 3. Quanto que é 14 dividido por 3? Dá 4. 4 vezes 3 são 12. Para chegar em 14, faltam 2. Aí eu vou abaixar o 2, vão ficar 22. 22 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 3 é 21. 21 para chegar em 22 vai me dar um resto 1. Então, 142 ele não é divisível por 3. Então, todas as continhas vocês vão fazer no caderno. E aqui a gente vai escrever quem que é divisível por 3. Então, é 23.961.612. Esse número aqui, se a gente dividir, também não vai dar a divisão exata. Vai dar igual 142. Agora, é para a gente somar os algarismos que compõem os números. Então, aqui eu vou fazer 2, mais 3, mais 9, mais 6, mais 1. Somando tudo, a gente vai encontrar 21. Aqui é a mesma coisa. 6 mais 1 mais 2. 6 mais 1, 7. 7 mais 2, 9. Aqui também é a mesma coisa. 1 mais 7, mais 8, mais 1, mais 6. Somando tudo, 23. 142, 1 mais 4 mais 2 dá 7. Feito a soma, vamos ver agora o que a gente vai concluir da divisibilidade por 3. Verifique quais dessas somas são divisíveis por 3. Então, a primeira soma lá, eu tive o resultado 21. Então, eu vou fazer 21 dividido por 3 igual a 7. A primeira soma é um número divisível por 3. Vamos ver a outra soma que eu tive lá dos números. O 9, aí a gente coloca aqui 9 dividido por 3, dá 3. Então, é outro número divisível por 3. Agora, a gente vai testar o 23. 23 dividido por 3 dá 7, mas ainda vai me sobrar um resto, 2. Então, esse número não é divisível por 3. O outro número é o 7. Então, 7 dividido por 3 é igual a 2. 2 vezes 3 é 6, mas vai sobrar um resto 1. Então, a perguntinha aí era: qual dessas somas são divisíveis por 3? Qual dessas somas? A 21, 9 e o resto sobrou, então não pode. Só 21 e 9. Então, qual que é a regra para a gente dividir um número por 3? Um número natural será divisível por 3 quando a soma dos algarismos que o compõem for divisível por 3. Então, antes da gente realizar a divisão, a gente soma os algarismos do número e vê se a soma dá um número divisível por 3. Se eu conseguir uma divisão exata, eu posso continuar a minha divisão, que ela vai dar exata também. E aqui, a gente vai ter a mesma regra para o 9. Então, aqui a gente tem critério de divisibilidade por 9. Vai ser a mesma regrinha do 3. Para saber se o número é divisível por 9, é possível utilizar um procedimento semelhante ao considerado no critério da divisibilidade por 3.
Então, vamos verificar se esses números são divisíveis por 3. Então, aqui nós vamos escrever a soma dos algarismos de 675. Então, soma 6 mais 7 mais 5 dá 18. A soma dos algarismos de 72, 7 mais 2, 9. A soma de 1926, soma dos algarismos, 1 mais 9 mais 2 mais 6. Aqui dá 18. Essas somas são múltiplos de 9, portanto, esses números são divisíveis por 9. Toda vez que a soma der um múltiplo do número, a gente pode dividir, que vai dar uma divisão exata. Agora, qual que é o critério da divisibilidade por 4? Então, vamos lá. Os números 28 e 32 são divisíveis por 4. Faça os cálculos para verificar se os números a seguir também são, indicando o resto em cada caso. Aqui o primeiro é 128 dividido por 4. Então, 12 por 4 dá 3, 8 por 4 dá 2. 32. E o resto meu aqui, no caso, vai ser 0. 228 dividido por 4. 22 por 4 dá 5. Sobra 2. 28 por 4 dá 7. Então, essa divisão é exata. Resto, 0. Quanto que é 328 dividido por 4? 32 dividido por 4 dá 8. E 8 dividido por 4 dá 2. Então, aqui o resto também vai ser 0. Letra D. 132 dividido por 4. 13 por 4 dá 3. Porque 3 vezes 4 é 12, sobra 1. Aí abaixo 2 vai ficar 12. 12 por 4 dá 3. Então, 33 e o resto também 0. 232 dividido por 4. Então, 23 por 4 dá 5, resto 3. Abaixo 2 dá 32 dividido por 4, dá 8. Então, aqui também o resto é 0. Letra F. 432 dividido por 4. 4 por 4 dá 1. Abaixo 3. O 3 não dá para dividir por 4. Então, põe um 0. Abaixo 2. 32 dividido por 4 dá 8. Então, o resto, 0. Agora aqui. Os números 15, 21 e 33 não são divisíveis por 4. Efetue os cálculos e responda. 115, 221, 333 são divisíveis por 4? Então, se eu for efetuar o cálculo, 115 dividido por 4, eu tenho um resultado 28 e o resto vai ser 3. Se eu dividir 221 por 4, o meu resultado vai ser 55 e o meu resto será 1. Se eu dividir 333 por 4, eu vou ter o resultado 83 e o resto 1. Quais são divisíveis por 4? Nenhum desses é divisível por 4. Nenhum desses dá divisão exata. Então, logo, não são divisíveis por 4. Então, qual que é a regra? Um número será divisível por 4 quando ele for formado pelos dois últimos algarismos, um número que é divisível por 4. Então, a gente observa os dois últimos algarismos do número. Se ele for um múltiplo, ou seja, um número que dá para dividir por 4, eu vou olhar o número inteiro e posso dividir por 4, que a minha divisão vai dar exata. Ou também, se o número terminar em 00. Terminou em 00, ele é divisível por 4. Lógico, também, todos os múltiplos de 100 vão ser também divisíveis por 4. Todos terminam em 00. Então, a regrinha do 4 é bem simples. Olha aqui os dois últimos algarismos. Está na tabuada do 4, 28, 32. O 15 não, o 21 não e o 33 não. Então, nem precisa dividir por 4 se você está procurando uma divisão exata, que não vai dar certo.
Agora, quando tiver um múltiplo do 4 aqui no finalzinho, pode dividir, que vai dar certo. E agora, como que é o critério de divisibilidade por 8? Também é um processo semelhante ao processo do 4. O número natural será divisível por 8 quando ele for formado pelos 3 últimos algarismos por um múltiplo de 4, de 8. Ou seja, os 3 últimos algarismos do número, ele tem que ser divisível por 8. E também, se terminar com 3 zeros, esse número também dá para dividir por 8. Então, relembrando, por 4, os 2 últimos algarismos têm que ser múltiplo de 4 ou terminar em 0, 0. Por 8, os 3 últimos algarismos têm que ser divisível por 8. Você divide primeiro os 3 últimos. Se deu para dividir, se deu para você realizar a divisão e ela for exata, você pode continuar que vai dar certo. Ou se ele terminar em 3 zeros, esse número é divisível por 8 também. O mais simples das regras é a divisibilidade por 5. O número ele só vai ser divisível por 5 quando ele terminar em 0 e 5. Então, o que há em comum entre os números que são divisíveis por 5? Eles terminam em 0 ou 5. Sempre assim. Se terminou em 0 e 5, pode dividir por 5 que vai dar certinho. Caso não terminem, nem continue a divisão que não vai dar certo. Critério de divisibilidade por 6. Então, observe os números. 13.971, 17.518, 612 e 426. Quais são divisíveis por 2? A gente já sabe a regrinha do 2, tem que ser número par. Então, quem que são os pares? 17.518, 612 e 426. Esses são divisíveis por 2. Agora, quem que são os divisíveis por 3? Para ser divisível por 3, tem que somar os algarismos do número e a soma tem que ser um número múltiplo de 3. Então, vamos somar aqui. 9 e 1, 10, 3 e 7, 10, mais 1, 21. 21 é múltiplo de 3. Então, ele é divisível por 3. 13.971. Agora, vamos somar os algarismos desse número aqui. 8 mais 1, 9. 9 mais 1, 10. 17, 22. 22 não é múltiplo de 3, portanto, não é divisível por 3. Vamos somar desse. 6 mais 1, 7. Mais 2, 9. 9 é múltiplo de 3, então 612 é divisível por 3. Vamos somar aqui agora. 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12. 12 é múltiplo de 3, então 426 é divisível por 3. Divida todos os números por 6 e verifique quais divisões são exatas, resto zero, e quais não são exatas. Então, agora a gente vai fazer 13.971 dividido por 6. 13.971 dividido por 6, quando vocês realizarem os cálculos aí no caderno, vai ter que dar 2.328. E vai sobrar um resto 3. Agora, a gente vai dividir 17.518 por 6. Faz a continha aí, 17 por 6, sobra quanto? Abaixo 5, divide por 6, sobra quanto? Abaixo 1, divide por 6, sobra quanto? Abaixo 9, divide por 6. Feito o cálculo, vai dar 2.919. E o resto vai ser 5. E agora divide 612 por 6. 612 por 6 vai dar 102. E o resto, 0. Agora,
426 dividido por 6 vai dar 71 e o resto, 0. Na letra D, tá falando assim, compare os números divisíveis por 2, por 3 e 6. O que a gente pode concluir? Então, quem que é divisível por 2, por 3 e por 6? O que deu o resto zero aqui, ó, 612 e 426. O 612 e 426, ele é por 3 e é por 2 ao mesmo tempo. Então, para ser divisível por 6, qual que vai ser a regra? Os números divisíveis por 6 são divisíveis por 2 e por 3, por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, para ser por 6, precisa ser par e a soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 3. Pronto, se deu para dividir por 2 e por 3, pode colocar que vai ser por 6 também. Agora, o critério de divisibilidade por 10, 100 e 1000. Então, nesse quadro, a gente tem que pintar de azul as quantidades que forem divisíveis por 10. Então, quem que é divisível por 10? Todos os números que terminam em 0. Então, o que há de comum entre os números que a gente consegue dividir por 10? Todos terminam em 0. Dois dos números da tabela são divisíveis por 100. Quais são eles? 4.200 e 5.000. Apenas um número da tabela é divisível por 1000. Qual é ele? 5.000. Então, olha, para ser divisível por 10, tem que terminar em 0. Para ser por 100, tem que terminar com 2 zeros. Para ser por 1000, tem que terminar com 3 zeros. É bem simples a regrinha do 10, 100 e 1000.